Será que a Terra está se partindo ao meio? Será que os continentes, um dia, podem se separar novamente como aconteceu há centenas de milhões de anos, quando tudo fazia parte de um único supercontinente chamado Pangeia? Essas perguntas que parecem saídas de um filme de ficção científica ganharam força depois que cientistas registraram algo inédito. Uma placa tectônica no fundo do Oceano Pacífico está literalmente se partindo, e isso está acontecendo agora diante dos olhos da ciência moderna. Um fenômeno que pode mudar o modo como entendemos o funcionamento do nosso planeta. Mas antes de mergulharmos nesse evento impressionante, precisamos entender o que são as placas tectônicas. A crosta terrestre, essa camada sólida sobre a qual vivemos, não é uma superfície contínua. Ela é composta por enormes blocos de rocha que se encaixam como peças de um gigantesco quebra-cabeça. Esses blocos são as placas tectônicas, e elas flutuam sobre uma camada mais profunda, quente e parcialmente líquida chamada manto. O calor que vem do interior da Terra faz o material do manto se mover lentamente, como uma correia transportadora. Esse movimento empurra as placas, fazendo-as deslizar, colidir ou se afastar. É por causa desse processo que surgem montanhas, vulcões e terremotos, e até os oceanos se abrem e se fecham ao longo das eras. Agora, imagine o que acontece quando uma dessas placas gigantes começa a se rasgar por dentro. É como se uma das peças desse quebra-cabeça começasse a se partir ao meio, alterando todo o equilíbrio do planeta. Foi exatamente isso que pesquisadores observaram recentemente em uma área chamada Zona de Subducção de Cascadia, localizada entre a costa do Canadá e dos Estados Unidos. Nessa região, uma pequena placa chamada Juan de Fuca mergulha lentamente sob a placa norte-americana, num processo conhecido como subducção. É ali que nascem vulcões, como os do noroeste dos Estados Unidos, e onde podem ocorrer alguns dos terremotos mais poderosos do continente. Utilizando sensores submarinos e cabos de fibra óptica ultrassensíveis, os geólogos conseguiram captar algo jamais visto. A placa Juan de Fuca está se partindo em pedaços, criando uma fratura com cerca de 75 quilômetros de comprimento e vários quilômetros de profundidade. É como se o fundo do oceano estivesse se rasgando em câmera lenta. Imagens sísmicas mostram que parte dessa placa está literalmente afundando sobre si mesma, num processo que pode marcar o início da fragmentação de uma das estruturas geológicas mais ativas do planeta. Mas o que está causando isso? As placas tectônicas normalmente se movem de forma constante, acumulando e liberando energia ao longo de milhões de anos. Com o tempo, porém, as forças internas podem se desequilibrar. A placa Juan de Fuca, por exemplo, vem sendo empurrada para baixo há tanto tempo que está começando a se dobrar e a esticar, como um pedaço de metal que começa a trincar antes de se romper. Os cientistas acreditam que ela está perdendo a força que a mantém mergulhando sob a América do Norte. Essa perda de sustentação faz com que o material rochoso se deforme, abrindo rachaduras gigantescas. É o nascimento das chamadas microplacas, fragmentos menores que se separam e criam novas fronteiras dentro da crosta. E é nesse ponto que entra um dos conceitos mais fascinantes da geologia: a energia sísmica. Quando as rochas se deformam e acumulam tensão, elas funcionam como elásticos esticados até o limite. Quando finalmente se rompem, liberam essa energia acumulada de forma explosiva. É isso que provoca os terremotos. A energia sísmica se propaga em forma de ondas, que se movem por todo o planeta. Algumas atravessam o interior da Terra, enquanto outras se espalham pela superfície, fazendo o chão tremer. E o mais interessante é que essas ondas também servem como instrumentos de estudo. Elas ajudam os cientistas a mapear o interior da Terra, revelando o que acontece em regiões que jamais poderíamos alcançar diretamente. Cada terremoto é, de certa forma, uma tomografia natural do planeta. No caso da placa Juan de Fuca, essa liberação de energia não é súbita nem catastrófica, pelo menos não ainda. O processo está ocorrendo lentamente, em escalas de tempo que ultrapassam em muito a existência humana. No entanto, ele ajuda a explicar por que a região da Cascadia é considerada uma das mais perigosas do mundo. A qualquer momento, as forças acumuladas podem gerar um mega terremoto semelhante ao que atingiu o Japão em 2011. Mas essa descoberta não é um presságio de desastre, e sim uma oportunidade. Ao entender melhor como a energia sísmica se acumula e se dissipa, os cientistas podem refinar seus modelos de previsão e reduzir o impacto de futuros tremores. Essa observação inédita também muda nossa visão sobre o ciclo de vida das placas tectônicas. Assim como tudo na natureza, elas também nascem, crescem e morrem. Quando uma placa se fragmenta, ela dá origem a novas zonas de atividade geológica. Vulcões podem adormecer, novas montanhas podem surgir e oceanos inteiros podem mudar de forma.
O que vemos hoje no fundo do Pacífico é, na verdade, o começo de uma nova fase na história da Terra. Um lembrete de que o planeta nunca está em repouso. Mesmo quando tudo parece estático, há um mundo inteiro em movimento sob nossos pés. Para termos uma ideia do poder envolvido, a energia acumulada em uma única falha tectônica pode ser maior do que a de todas as bombas já detonadas pela humanidade juntas. A diferença é que, em vez de explodir de uma vez, essa força é liberada aos poucos, moldando o planeta de forma silenciosa. São milhões de anos de tensão e liberação. Um ciclo constante que move continentes, cria ilhas e destrói montanhas. A Terra respira através dessas forças. E é justamente essa descoberta que reforça o quanto ainda temos para aprender sobre o mundo em que vivemos. A ciência está conseguindo enxergar o invisível, através de sensores, satélites e tecnologia sísmica, capaz de captar as vibrações mais sutis do planeta. Cada avanço nessa área nos aproxima de compreender melhor não apenas o comportamento da crosta terrestre, mas também a relação entre a Terra e o restante do cosmos. Afinal, os mesmos processos de compressão, calor e deformação que moldam o nosso planeta também acontecem em luas e planetas distantes, espalhados pelo sistema solar. Ver uma placa tectônica se rasgando é como assistir à história da Terra sendo reescrita diante de nós. É um lembrete de que vivemos sobre um planeta vivo, em constante transformação. Montanhas nascem, oceanos se abrem, continentes se chocam. E tudo isso continua acontecendo mesmo agora, enquanto você assiste a este vídeo. E é justamente isso que torna a ciência tão fascinante. Ela conecta tudo, o corpo humano, a Terra e o espaço, mostrando que cada parte do universo está ligada por forças invisíveis e poderosas. Aqui no canal, exploramos essas conexões entre a vida, o planeta e o cosmos. Então, se você curte entender como o conhecimento humano nos permite desvendar os mistérios do mundo, deixa o like, se inscreve e vem com a gente, porque o conhecimento é, sem dúvida, a maior tecnologia que existe.